Muito bem, muito bem. Continuando então as nossas explicações, agora o número 11, o item 11 aí, nós vamos falar sobre a terminologia, o pullback e a retração das velas, o que significam estas coisas. Então vamos falar sobre o que é o call, o que é o put, o que é o pullback, o que é o payout, o que é o in, o que é o stop, né? O que é o stop, stop loss, o que é o gain, o stop gain, o que são os ursos e os touros, bears and bulls. E tudo isso é muito importante realmente você saber e se adaptar com essa terminologia aí para os seus trades, ok? Então aqui estou no gráfico de 5 minutos, as velas verdes que você vê é a força compradora. As velas verdes, portanto, representam a força compradora. No mercado, os compradores mundiais, internacionais, ou os investimentos, ou os resultados desse ativo, no caso aqui, desse índice que estamos trabalhando, eles representam, os compradores representam as velas verdes, que são os touros, que são os bulls, ok? Assim como as velas vermelhas que você vê aqui, as velas vermelhas, elas representam os ursos, elas representam então os ursos, elas representam os bears. Então, o que é o mercado em geral? O mercado, pessoal, são compradores versus vendedores, né? Olha só aqui, nesse caso aqui, por exemplo, nesse momento que eu vou destacar aqui para a gente dar uma olhada rapidamente, o que estava acontecendo, né? Você tinha aqui uma força dos bears, uma força dos ursos, portanto, muito grande, comprando, forçando o preço para baixo. Mas, daí a pouco, o que foi que aconteceu? Você viu os touros reagindo, dizendo, não aceito esse preço, eu quero comprar, e forçaram o preço novamente lá para cima. O que gera, complementando o que falamos sobre as teorias de Elliott e de Dow, o que os traders fazem? Os traders compram no fundo, eles compram no fundo, vou marcar aqui então para facilitar, né, uma linha segmentada, compra-se aqui, que é o fundo, e vende-se aonde? Vende-se aqui, que é o topo. Compra-se aqui, que é o fundo, e vende-se aonde? Que é o topo. Por quê? Porque eu compro quando está em baixa e vendo quando está em alta. A diferença desse preço de compra e o preço de venda é exatamente o meu lucro, o meu resultado. Nessa terminologia, então, explicando aí os bears e os bulls, os verdes, os vermelhos, os candles, você vai ter também o put e o call. Vou fazer uma operação aqui aleatória para você ver, apertei aqui o verde, então, dando uma entrada aqui de compra. O put então é a compra, estou dizendo que o candle vai subir, e também aqui aleatoriamente apertando o vermelho, o call, ou seja, melhor, o put, né, o vermelho, dizendo que ele vai cair, ou seja, eu estou dizendo call que vai dar bulls, que vai dar verde, e no put, o vermelho, eu estou dizendo que vai dar bears. Então, os vermelhos e os verdes aí são a sua aposta, se sobe ou se desce, melhor dizendo, né? Não gosto de usar esse termo de aposta, mas é a tua decisão, a decisão da tua análise, a tua escolha, ok? Mais itens aqui dentro dessa terminologia. Então, o call, put, vamos falar sobre o pullback, muito bem, o payout e o win. O payout é exatamente quanto a operadora está pagando por operação. No caso aqui, olha só, 83% é o payout. Vamos observar aqui outros ativos. Se você observar o euro USD, aqui está pagando 83%. Você vai ver aqui então, a receita é o payout, está pagando quanto? 83% por operação. Você vê aqui o 7,32, que representa o quê? Os R$4 da operação que eu fiz, não é? Mais 3,32, que é 83% de R$4. Ele já aparece aqui o valor total da operação. Aqui tem uma coisa interessante já de passagem, você vai ver aqui OTC, né? Esse OTC significa
que são gráficos e valores e preços de mercado gerados pela própria operadora, ou seja, eu estou gravando aqui essa aula de um sábado, não tem bolsa de valores, não tem mercado internacional de sábado, mas as operadoras de opções binárias, elas mantêm então os gráficos e o pessoal operando aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. O OTC, então, repetindo, não é o gráfico do mercado comum, é o gráfico da operadora. Em linhas gerais, OTC significa que esse tempo e esse preço gráfico ele é exclusivo da operadora. Em outras palavras, quem está operando aqui no final de semana está disputando no mercado com os próprios traders que estão aqui online na operadora. Se você observar aqui, olha só, no meio da tela do lado direito, opinião da maioria, você vai ver aqui, ó, 51%, 49%. Aqui é um indicador de humor dos traders que estão operando, e aí cada um, dentro do seu estratégico, dentro do seu set de operações, vai fazer então as suas entradas, ok? Observando aqui então novamente o gráfico, o que foi que aconteceu? O preço que eu apertei aleatoriamente de put e de call, ele ficou no meio dos dois, ou seja, nem para um nem para outro. Então é onde eu teria o win, como por exemplo aqui, né? O win, eu tenho um win, a vitória, e aqui eu tenho o loss, que foi onde eu tive a derrota, ok? Isso tudo aqui estou fazendo a título de exercício. Daqui a pouco nós vamos ter aí as operações. Então, muito importante, muito interessante tudo isso que está se passando realmente no gráfico e na sua análise. Voltando aqui para ver se falta algum termo, né? O payout, o win, stop, stop loss, stop gain. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque o stop loss é o preço, é o valor que você define, que você está disposto a arriscar no mercado. É o teu risco, ou seja, olha, eu vou arriscar R$50. Chegou em R$50, eu caio fora, o meu stop loss é rígido, volto amanhã com a cabeça tranquila e vou fazer operações consistentes e vou então conseguir ter uma vitória importante nas minhas operações. Então, stop loss é quando você para. Se eu errar as operações e perder 50 ou 100 ou 3% ou 5%, o que você definir, então é o momento que você vai parar, ok? E também o stop gain é o momento que você bateu a tua meta. Por exemplo, a minha meta é 3%, 5%, 4%. Eu bati a minha meta, eu também vou parar. Por quê? Porque o mercado muda muito, pessoal. O mercado muda muito. Então, muito importante, quando você está ganhando, quando você está aí atingindo os seus patamares, os seus números, você cai fora rapidinho do mercado. Eu fiz aqui uma outra operação de call para mostrar para você o win, né? Olha só, aqui deu loss, aqui deu win, então 1 a 1 aí, empate nesse 1x1, né? Até agora, 1 a 1 aí nestas operações. Então aqui são coisas realmente muito importantes que você tem que considerar: o stop loss e o stop gain, né? Nós vamos falar também aí sobre a retração da vela e sobre o pullback, né? O que seria a retração da vela? Por exemplo, vamos marcar aqui essa vela verde, né? Vamos marcar aqui essa vela verde. Se você observar essa vela verde, você vai ver aqui a abertura dela, o seu início e o seu fechamento. Esse pavio que tem aqui é a retração da vela. Então, essa vela de 5 minutos, essa é a retração da vela. Entretanto, se você for nesse mesmo período, vamos ver aqui exatamente esse período que eu estou analisando, era 11h20 da manhã. Se eu entrar aqui no gráfico de 1 minuto e achar aqui esse mesmo período, gráfico de 1 minuto, às 11h20 da manhã, então veja, aquele pavio lá dos 5 minutos que ele representa? Ele representa esse momento aqui do gráfico de 1 minuto. Olha só que interessante. E com o tempo, você fique tranquilo que você já vai começar intuitivamente a saber o que está acontecendo em um gráfico e o que está acontecendo no outro. Então, essa região aqui de 1h20, isso mesmo. Essa região aqui é a região, tinha falado 11h20, mas é 13h20, né? Essa é a região da retração da vela de 5 minutos. Ok? Essa é a retração da vela de 5 minutos.
que aqui no gráfico de 1 minuto era uma lateralização do preço. Agora, o que vem a ser o pullback? O pullback, diferentemente da retração, é uma zona no gráfico onde você identifica a correção do preço. O que é o pullback? Pullback é correção do preço. Retração é a mesma vela que atinge a sua máxima e tem o seu fechamento. A diferença entre a máxima e o fechamento é a retração da vela. Agora, o pullback não. O pullback é uma região onde nós operamos muito, onde nós traders operamos muito. E estou fazendo uma marcação aqui, por exemplo, nesse fundo, nesse suporte, marcando aqui essa resistência. Você vai observar comigo, olha só que interessante essa explicação. Você vai notar aqui uma tendência clara. Vou até mudar a cor aqui para a gente mudar a cor aqui, né? Você vai observar aqui essa tendência clara aqui de alta, ok? E essa tendência de alta, ela vai ter depois essa tendência de alta, ela vai ter uma correção. Que correção? Que correção foi essa? Eu vou usar aqui para correção o amarelo, tá? Então a tendência de alta é o vermelho e teve uma correção. Por que o preço ele não voltou, ele não retornou a essa região? Porque ele teve apenas uma correção, gerando então o meu pullback, ou seja, gerando uma correção no preço. Ele não voltou mais a ser o que ele era. O preço partiu, portanto, de uma região inferior. Eu vou marcar aqui para não confundir a explicação. O preço saiu dessa região, ela atingiu essa região aqui de cima superior, ele veio até essa região aqui, o preço, ok? Só que ele não retornou aqui, ele se estabeleceu exatamente aqui nesse local. Ou seja, você vai ver aí o seu pullback e vai poder operar tranquilamente no pullback e nas correções. A marcação ficou ali presa, talvez tenha te confundindo um pouco. Então, o preço ele tem uma subida e ele desce um pouco. Essa descida parcial é exatamente o pullback que gera esse novo patamar que nós vemos aqui. E nós, os traders, tanto na alta como na baixa, por exemplo, você vê esse preço, ele sai daqui, ele bateu aqui embaixo, mas ele corrigiu, voltou aqui. Aí se torna o pullback o ponto novamente onde eu vou vender. Por quê? Porque eu já estou estabelecendo uma análise de que esse preço ele vai voltar a cair. Por quê? Porque ele exatamente está fazendo um pullback, que é a correção dentro da minha tendência. Olha só, explicando mais objetivamente, o preço saiu daqui desse preço, o preço saiu daqui de cima, o preço bateu nessa taxa aqui embaixo, mas ele tentou subir novamente, aqui ele estabeleceu esse patamar e caiu. Então aqui é o meu pullback. Então eu compro aqui, eu venho, acompanho o preço, quando ele corrige eu compro novamente, ele cai e ele vai cair até aqui. Quando ele subir de novo, eu vou ver aqui o meu pullback, corrigiu o preço, eu compro de novo, ele vai cair e eu terei então a minha vitória, ok? Muito importante esses assuntos aí, tomara que não tenha ficado um pouco enrolado, a gente vai voltar nesse assunto para você saber de todas essas terminologias aí, se tiver ficado faltando alguma.